Bom, pessoal, então agora nós vamos à instalação do Glassfish. A primeira coisa que nós vamos fazer é a instalação local do Glassfish. Por que nós vamos fazer essa instalação local, né? A ideia da instalação local é porque ela vai suportar a instalação remota. Então, vamos lá. Instalar Glassfish. O que esse instalar Glassfish vai fazer? Ele vai baixar o Glassfish, se precisar de baixar, né? No meu caso já estava a ferramenta instalada, a ferramenta baixada dentro do diretório instaladores, vai extrair e vai criar um link para o Glassfish, certo? O script instalar Glassfish, ele está dentro do diretório bin, do lab que foi baixado. Vocês podem ver que ele não tem nada de especial, é um script bem simples, ele simplesmente faz as seguintes coisas: cria um diretório de instaladores, baixa, se precisar baixar, né? Se o conteúdo da variável baixa instaladores tiver true, ele vai então baixar, vai dar o aviso que está baixando, vai chamar o wget, vai efetuar o download do Glassfish e vai colocar o instalador dentro do diretório instaladores, certo? Depois disso, ele vai remover alguma instalação anterior, caso ela exista, cria o diretório ferramentas. Depois de criar o diretório ferramentas, ele descompacta o instalador do Glassfish dentro desse diretório e cria o link simbólico, certo? Então é isso, não tenho que detalhar mais a respeito disso, né? Agora, nós vamos fazer a instalação do Glassfish numa máquina remota. Bom, o Glassfish, depois de instalado, então, ele está dentro do diretório ferramentas, certo? Ele está aqui. O que eu quero fazer, então? Eu vou agora fazer a instalação do Glassfish na máquina remota, que é a máquina virtual. Então, vou copiar esse comando aqui, vou criar uma variável chamada installdir. Essa variável installdir vai ser utilizada nos scripts que eu vou executar de agora em diante. Então, o primeiro script que eu vou executar é o asadmin install node. Para que serve esse asadmin install node? Ele vai criar essa instalação do Glassfish que está na minha máquina localmente. Ele vai copiar essa instalação para a máquina remota. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos executar o comando. Então, observa que se tudo der certo, ele vai fazer uma cópia do que foi instalado na minha máquina lá para a máquina pulso lá do servidor. Então tá aí, acabou de fazer. O que ele fez? Criou uma instalação, né? Criou um zipado da instalação do Glassfish, conectou lá na máquina remota através da minha chave pública, sem a necessidade de senha, copiou o conteúdo desse arquivo lá para a máquina remota, instalou o conteúdo desse arquivo lá dentro, certo? Removeu o conteúdo desse arquivo que tinha sido criado aqui localmente, aliás, removeu o zip, né? Que foi colocado lá remotamente, e depois ajustou as permissões dos arquivos que foram copiados, que foram criados lá dentro do diretório bin. Resumindo, se eu for lá na máquina SSH, na máquina curso lá do servidor, através do SSH aluno curso lá do servidor. Então, se eu vier aqui dentro, ele acabou de criar para mim o diretório labs, certo? Labs / lab cluster, né? E dentro do diretório Lab Cluster criou um diretório ferramentas. E dentro do diretório ferramentas criou o diretório Glassfish 3 com tudo que tudo que é necessário para executar o Glassfish. Ou seja, acabou de fazer o procedimento para mim como se eu tivesse feito o SSH manualmente, tivesse copiado as coisas manualmente, mas quem fez tudo isso foi o script. Fenomenal. Ok. Então, continuando. O Glassfish utiliza o conceito de Domain Administration Server para a realização das tarefas que serão executadas pelos comandos a seguir. Então, agora a gente vai precisar iniciar o servidor de aplicações. Então, vou chamar o asadmin start domain. Para quê? Para que ele possa permitir
a execução dos comandos que vem a seguir. Então vamos executá-lo aqui. asadmin start domain. Perfeito. Então está criando aqui. E ele disse para mim na execução que o Glassfish está escutando na porta 4848. Escutando o quê? Nessa porta é apresentado aqui em localhost porta 4848. Certo? Nessa porta vai ser apresentado uma ferramenta, uma aplicação de administração do Glassfish. Tá? Eu vou deixar ele aberto aqui enquanto a gente executa os comandos que vão ser realizados através de linha de comando. Porque aí vocês vão poder ver o que está sendo criado, né, pela linha de comando. Vocês vão poder ver graficamente falando, né? Então tá aqui. Deixa ele terminar de fazer o logon. Quando é a primeira vez que você executa o Glassfish, depois da instalação, ele precisa compilar as páginas JSP, transformar elas em servlet. Então isso leva um tempinho até que seja realizado. Mas depois que você fez isso uma vez, acabou, né? A ferramenta está lá, ela vai continuar disponível para você poder utilizar de maneira bem mais ágil. Então, dando sequência, a gente pode ver que está aberto aqui, então, não tem cluster ainda montado, as configurações são apenas o default e a configuração server. Vamos dar sequência aqui a partir dos comandos através da linha de comando. Primeira coisa que eu vou criar um nó, né, dentro do servidor de aplicações. Então eu vou copiar essa linha aqui e vou colar ela aqui. asadmin create node host, comando executado com sucesso, certo? O que essa linha fez? Essa linha acabou de criar um nó para poder executar instâncias do servidor de aplicações. Se eu quiser visualizar quais são os nós que estão ativos, eu poderia digitar asadmin list nodes. Então você pode ver que são dois nós que estão ativos, certo? O primeiro nó é o nó localhost e o segundo nó é o nó curso lá de servidor, tá? O nó curso lá de servidor está sendo executado vai ser executado através de SSH. Bom, como é que isso fica na parte visual do Glassfish? Aqui dentro, você pode observar que tem um elemento chamado nodes. E quando eu clico em nodes, depois que eu tiver criado o nó, né, o nó no Glassfish, eu tenho localhost e tenho agora curso lá de servidor. Perfeito? Seguindo então pelo tutorial. Eu vou criar agora o cluster. Então vamos criar o cluster aqui pela linha de comando. asadmin create cluster C1. Então vamos colocar ele aqui. Quando eu crio o cluster, eu também poderia fazer essa criação através da interface visual do Glassfish, né? Através da ferramenta de administração do Glassfish. O cluster, depois criado, ele fica dentro do elemento clusters. E observa que agora eu tenho aqui, ó, o cluster C1 foi criado. Beleza? Seguindo. Nesse cluster nós vamos criar duas instâncias. A instância I1 e a instância I2. Então eu vou fazer a criação do cluster. Então, estou criando o primeiro elemento do cluster. E observa que o primeiro elemento do cluster vai ficar escutando, né? Quando a gente for acessá-lo através de HTTP, isso vai ser realizado através da porta 28080. Tá? Vamos criar o segundo nó do cluster. A segunda instância do cluster. Tá? Dentro do nó chamado curso lá de servidor. Então, a segunda instância do cluster vai ser chamada
I2 e ela vai ficar escutando na porta 28081. Perfeito. Agora, para sabermos que instâncias temos registradas no DAS e o seu estado atual, a gente pode simplesmente digitar asadmin list instances. Então, olha só. Então, eu tenho aqui a seguinte informação. Foram criadas duas instâncias, né? E nenhuma das duas estão sendo executadas. A instância I1 e a instância I2. Graficamente, eu também posso ver isso. Então, eu vou vir aqui, clicar aqui em Instances. E você pode ver que eu tenho a instância I1 e a instância I2. As duas instâncias estão paradas. Perfeito? Dando sequência. Então, qual o próximo procedimento? Vamos startar o cluster. Porque até agora o cluster estava parado. Se eu vier aqui, por exemplo, abrir um novo shell, entrar na máquina ssh aluno@curso lá do servidor. Eu posso digitar aqui jps-lm. Não tem nada de Java rodando nessa máquina por enquanto. Mas agora eu vou startar o cluster da minha máquina no macOS. Então vamos ver como é que funciona isso. asadmin start cluster C1. Ok. Então, a gente vai observar que depois da execução desse comando, nós teremos duas versões, na verdade, dois processos sendo executados na máquina remota, que é a máquina curso lá do servidor, no nó remoto curso lá do servidor, certo? Então, vamos ver se isso vai ocorrer com sucesso ou não. O mistério. Perfeito. Vamos ver aqui. Vou digitar um jps-lm e observa que agora eu tenho a execução de alguns processos Java aqui dentro, né? Depois que o comando foi terminado, foi executado com sucesso, se eu mandar executar novamente, você vai ver que tem dois processos Java aqui, ó. O processo 5339 e o processo 5338. Isso aqui são as duas instâncias de Glassfish sendo executadas. A primeira instância se chama instância I1 e a segunda instância é a instância I2. Pô, mas eu preciso fazer isso com jps-lm, não tem outra forma? Tem outra forma. Eu posso simplesmente reexecutar, né? Reexecutar aqui o comando list instances para que eu possa saber se as instâncias estão sendo executadas ou não, certo? A list instances, perfeito. Então, ele me diz aqui, ó, a instância I1 está sendo executado e a instância I2 também está sendo executada. Ótimo. Então, esse é o resultado que eu também obtive pelo jps-lm aqui. Agora nós vamos baixar uma aplicação de exemplo para ser implantada no cluster. Só que antes de fazer isso, eu vou parar esse vídeo e vou criar um novo. Então, deixa aqui no estado que está e eu já retorno.